E o anjo diz para ele: não tenha medo. O que está acontecendo é do Espírito Santo. O que está acontecendo é meu, é de Deus. Você vai colocar o nome dele de Jesus, Yoshua ou Yeshua, que significa Yahvé é a salvação. É o mesmo nome de Josué em hebraico. O nome dele é o Senhor é salvação. Para esse povo que estava subjugado desde 595 a.C. aos babilônicos, depois aos medos e aos persas, Dario e Ciro, primeiro foi Nabucodonosor e Belsazar, depois aos gregos, desde Alexandre, e depois às tetrarquias, quando Alexandre o Grande morre, Seleucidas ou Ptolomaicos, que guerreavam por aquela região, e depois os romanos. Quando se falava sobre o Messias, sobre o Salvador, sobre aquele que se assentaria no trono, que o governo está sobre os seus ombros, a palavra dita aqui é uma profecia que está em Isaías 7,14 também, quando Acás, rei de Judá, recebe a péssima notícia que o rei de Israel, porque a nação estava dividida, e a Síria tinham se juntado para atacá-lo. E Deus disse: não se preocupe, e eu vou dar um sinal para você não se preocupar. É que a virgem vai conceber e vai dar à luz um menino, e ele vai se chamar Emanuel. Naquele momento, muitos historiadores, intérpretes do Antigo Testamento, entendem que essa palavra é sobre Ezequias, sobre o menino que nasceria. E ele de verdade foi um rei que trouxe de volta à nação a comunhão com Deus, trouxe de volta ao povo a adoração, a centralidade da palavra e da lei, ao sacrifício, desfazendo os altares e a promiscuidade espiritual e a idolatria. E quando Senaqueribe, nos dias de Ezequias, quer destruir a nação e veio com um exército poderoso, Deus fere o exército inimigo e o livra. Mas Deus usa exatamente essa profecia para dizer para José: eu sei, José, que você entende que naquela época, naquele momento, o menino que nasceria da moça era aquele rei. Tá, mas eu vou dizer para você que o que está acontecendo com Maria é aquilo lá ampliado para o mundo inteiro. Vai nascer um menino que vai salvar o povo do Império Romano, das taxas romanas, das leis romanas. A gente não bate mais continência para Pilatos, nem para Herodes e nem para César. Podemos ter nosso exército, voltaremos a ter o nosso rei, vamos ter a nossa economia de novo com a nossa moeda. Não, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mas eu vim aqui na igreja hoje porque eu tenho uma série de situações para serem resolvidas na minha vida. Obrigado, Jesus, eu queria muito te agradecer. Jesus vem e fala: eu vim para te salvar dos seus pecados. Obrigado, Jesus. Obrigado. É que nós achamos que a fonte dos nossos problemas já foram detectadas pela nossa maneira de pensar e nós apresentamos para Deus qual a solução nós queremos. Quando Adão pecou, ele se desligou de Deus, a humanidade se desligou de Deus. Não era só decidir entre o bem e o mal, comendo do fruto. Era decidir entre o bem e o mal, sem Deus interferir. A humanidade se desenvolve na ausência de Deus. Decidindo o bem e o mal, na ausência de Deus, com os seus buracos e vazios existenciais, sem Deus. Nossas sedes
nossas paixões, desejos. Nós tentamos cobri-las loucamente, doentiamente. Temos um buraco do tamanho de Deus, desde o Éden. E tentamos cobrir com qualquer coisa. Nossos sonhos, desejos e paixões, nós tentamos suprir tudo isso com tudo que essa terra nos oferece. E nunca nos satisfazemos, porque estamos sem Deus. A humanidade vive numa grande solidão, desde o Éden. Vivendo no meio da criação e do cosmos, manipulando e trabalhando com tudo que Deus nos deu sem Deus. Se transformando em deuses de si próprios, os seres humanos tentam fazer de tudo com as riquezas que Deus lhes deu, mas nenhuma delas é o próprio Deus. Essa ausência de Deus e essa escolha na sua ausência se configura num estado de vida chamado pecado. Pecado é esse estado de vida que a gente vive entregues a nós mesmos, nessa sede e nessa luta visceral de tentar trazer satisfação e realização para nós mesmos, tentando trazer sentido para a nossa vida, tentando achar razão na nossa identidade como seres humanos, tentando encontrar amor, pertencimento, abraço e afeto, tentando se sentir útil, tentando entender o nosso papel nesse mundo, perdidos. Quando o profeta diz, o povo que andava em trevas, viu a luz, é porque a gente vive no escuro, tentando botar para dentro qualquer coisa que nos satisfaça, mesmo que seja por alguns instantes. Amanhã a gente tenta de novo, porque nada que o estado de pecado nos ofereça pode nos trazer de volta à condição de comunhão. Por isso Jesus é quem vai nos salvar desse estado de pecado, que é a razão de todos os problemas que nós vivemos, tudo. O pecado resume em si a morte da humanidade, esse estado de escuridão e trevas, onde nossa satisfação, onde nossa realização está no dinheiro que a gente traz no bolso, está nos prazeres que a gente consegue somar ao longo da vida, está na aceitação que temos nas redes sociais, nas picuinhas que a gente cria na vida, na infantilidade de quem busca no lugar errado tentar satisfazer uma vida que não tem sentido. Por isso Jesus, o nome do menino, é aquele que nos salva, que nos arranca desse estado caótico e escuro. E Emanuel, porque é o Deus que vem estar conosco nessa solidão existencial que a gente tem. O problema do mundo é essa ausência de Deus e esse estado chamado pecado. Para nos satisfazermos, a gente faz qualquer coisa, porque o que a gente quer nessa vida é ser feliz. É o desejo egoísta, é o que eu quero, meu orgulho e minha vanglória. Dane-se o outro, dane-se o patrão, dane-se o empregado.
Dane-se meu pai, dane-se minha mãe, dane-se meu filho, dane-se minha avó, dane-se meu neto. Dane-se minha esposa, dane-se meu esposo, eu quero ser feliz. Dane-se o vizinho, dane-se o brasileiro, dane-se o argentino, dane-se o americano, dane-se o japonês, dane-se o branco, dane-se o preto, dane-se. Eu quero ser feliz. Isso é o pecado. Apesar de legitimamente o ser humano buscar a sua felicidade, mas ele não percebe que a sua felicidade é um atropelo. Eu no centro é o pecado. É a ganância de ter e ter. Saco sem fundo. E nunca se satisfaz. Aliás, tem dois perigos de quem corre atrás do vento. E acha que para ser feliz é quando eu tiver aquilo, ou eu for igual àquele, ou estiver naquele lugar, ou possuir aquelas coisas, ou for reconhecido como aquele outro. Porque nesse vazio e nessa loucura, entorpecidos pelo pecado, a gente acha que a felicidade é sempre o que eu não tenho e o que o outro tem. E eu corro dois riscos: de correr atrás de tudo isso e ser insatisfeito porque nunca tive, ou o pior, alcançar cada uma delas e descobrir que não é nada disso e continuar insatisfeito. Como uma cobra que engole o próprio rabo, é o ser humano tentando, sem Deus, dar sentido à sua vida. O estado de pecado, a avareza, essa necessidade que a gente tem de provar que nós temos e o outro não. A alegria está no que eu ajunto e não no que eu reparto. A alegria é quando eu estou no pedestal dizendo que conquistei e vejo gente lá embaixo que ainda não tem, morrendo de inveja. O sentimento miserável, desgraçado, que habita os nossos corações infantis e entorpecidos pelo estado de pecado. É Natal, a vida nasceu na nossa frente. É a maldade. A maldade de fazer as coisas sabendo que vai doer em alguém. E ainda achamos versículos bíblicos para pavimentar a estrada da nossa loucura. A maldade. O amor ao dinheiro. A raiz de todos os males. Basta chegar um irmão na igreja com um carro importado, que a frase sai do nosso âmago: esse irmão é abençoado. Veja, eu não estou dizendo que você não deva ter, deve ter. Não tem problema nenhum, não estou dizendo que é errado, que é pecado. Isso não é pecado. Pecado é que a gente acha que isso é vida. Porque nós amamos o dinheiro. Ou a gente dá o dízimo porque a gente quer ter mais dinheiro, ou a gente não dá o dízimo porque a gente quer ter mais dinheiro. Mas o que manda na nossa vida é a porcaria do dinheiro. Desprezamos quem ganha pouco, honramos quem ganha mais, bajulamos quem tem mais dinheiro e não damos valor a quem não tem. Entorpecidos pelo caos. Quando vemos alguém com dinheiro, dizemos: mas ele trabalha tão pouco para ganhar o que ganha. Legal. Aí quando tem o outro que é um servente que se esfalfela, é o que menos ganha na sociedade. Sabe por quê? Porque o problema não é o valor. O problema é a droga do dinheiro, que nos governa, inclusive a fé. É o desprezo que temos com pessoas. É o desrespeito com o indivíduo e com o próximo. A dor do outro não é nada para mim. Ele pôs o carrinho de feira na minha frente, na barraca do pastel.
eu puxo o primeiro abacaxi que eu vejo e sento na cabeça dele. E é verdade, porque é a rejeição do outro, é o ódio e a violência banalizado. O outro não vale nada, irmão. Acontece uma guerra, seja lá Ucrânia e Rússia, Estados Unidos e não sei quem, Camboja, Vietnã, ou agora Israel e Hamas e Palestino, qual que a gente fica nervoso porque a gente vai escolher um lado para torcer. Gente morrendo, dane-se de qualquer lado. Vamos discutir se essa profecia está voltando ou não. O que você acha? A gente não dá valor nenhum à vida. O cara é atropelado pelo ônibus, eu quero filmar. Sabe o que é isso? Pecado, ausência de Deus. Nós decidimos o bem e o mal sem Ele. Somos deuses de nós mesmos. Sabe por que nós precisamos do Natal? Porque tem que ter um Jesus, o Cristo, que nos arranca desse estado caótico e miserável chamado pecado. E nessa solidão, Ele vem para dizer: eu sou Emanuel e eu estou com você. O ódio está à flor da pele. Você posta um versículo bíblico, vem um crente com outros dois para discutir teologia, para falar que você vai para o inferno. Fala, meu Deus, onde é que eu tomo? A violência. A gente cheio de versículo bíblico dizendo, está vendo? Deus falou que eu posso dar porrada. Você está louco, meu. Sabe o que é isso? Pecado. Ausência de Deus, homens julgando por si só, segundo a sua mente doente, o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, injustiça, corrupção. A gente decide do lado que tem mais vantagem. Dane-se o direito do outro. Todo dia tem um caboclo dizendo, tem que fazer uma lei para isso. O país está evoluindo, temos agora uma lei para punir isso. Sim, não posso dizer que não. Mas para mim isso é estado de involução. Quanto mais eu preciso de uma lei para te dizer que o óbvio você não pode fazer e eu tenho que te punir para você não prejudicar o outro, parece que eu estou evoluindo porque eu criei a lei, mas nós estamos degradados porque o ser humano cada vez mais é podre e vai arrumar um subterfúgio na lei para dizer que ele pode ficar livre e continuar matando. Mas a gente vai escolher um versículo para dizer que a gente continua crente e continua dando cacetada. Sabe o que é isso? Pecado, ausência de Deus. Precisamos de um menino que nos arranque dos nossos pecados e de um Emanuel para a gente não estar mais sozinho. Nasceu o menino, nasceu o ser humano, ser humano de Deus, para a gente olhar para Ele e dizer, é isso, por favor Jesus, me arranca desse estado em que eu estou. Desonestidade, hipocrisia, mentira, falsidade, isso é pecado. Sabe onde é que estão essas coisas aqui que eu estou falando? Elas estão fervilhando na Rua da Independência 850. Isso aqui está aqui dentro, e está aí dentro. Nós somos cheios disso aqui. Nós somos perfeitos e amorosos e abraçamos gente que a gente gosta.
O outro que eu não vou com a cara, na primeira chance eu dou um coice. Com um versículo. Porque afinal de contas, eu mato da maneira evangelicamente correta. Sabe o que é isso? Pecado, ausência de Deus, solidão do eterno. Estamos longe dele e decidindo o bem e o mal segundo o pecado. Esse sistema de vida que nos engoliu. Usura, abuso de todos os tipos, porque nós precisamos de um menino, Jesus, o Cristo, Yahvé, salvação, para nos arrancar desse estado caótico que a gente vive, que nos entorpece, que nos angustia, e essa solidão de Deus, que a gente decide o que a gente quer. Nós estamos mergulhados num mar que não tem saída, e achamos que somos deuses, e estamos aqui decidindo o que é o bem e o mal, sempre com um versículo. Matança, guerras, lutando por pedaço de terra, papel moeda. O ser humano vale menos que qualquer coisa, tanto para quem assalta e mata, quanto para quem pune e mata, para quem prende e mata, para quem engana e mata. Está liberado, porque o que rege a gente é um amontoado de palavras num código penal, mas isso não pode transformar o que somos, gente longe de Deus, decidindo ser Deus da sua existência, e mergulhados e enauseados dentro desse tanque de morte. Subimos num pedestal para dizer quem está certo e quem está errado. A isso a palavra chama de pecado. Comércio. Comércio de todos os valores. Vendemos e compramos influência. Vendemos e compramos ética. Vendemos e compramos sentenças. Vendemos e compramos preferências. Vendemos e compramos carinho e paixão. Vendemos e compramos o corpo, o comércio das sensações. Todos somos produtos na prateleira do mercado das sensações, esperando que alguém nos deseje e nos consuma. Por isso a gente muda os rótulos. E nos sentimos preenchidos e satisfeitos quando descobrimos que alguém quer fazer sexo conosco. Porque esse é o grande valor da vida. Decidimos o que é o bem e o que é o mal. O Evangelho chama isso de pecado. O comércio dos seres humanos. Eu tenho dinheiro, eu faço com você o que eu quero. Eu sei dos seus podres, eu faço com você o que eu quero. Escravidão. Escravidão de homens, escravidão de mulheres, escravidão de crianças, escravidão de empregados, escravidão de gente, de membros de igreja. Quem tem mais influência e mais poder escraviza. Decide a vida do outro. Sem Deus, escolhemos o que é o bem e o mal, mas sempre temos um versículo, porque afinal de contas, estamos falando com o ungido de Deus. O Evangelho chama isso de pecado. Nós precisamos de um menino chamado Yahvé salvação, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o Emanuel,
para dizer: eu estou com você de novo, porque você está sozinho nessa. Exploração de pessoas, exploração da boa vontade, exploração do amor, exploração da inocência, exploração da infância, exploração do estrangeiro, exploração do refugiado, exploração do crente, exploração do voluntário, exploração daquele que é apaixonado por Jesus. Aqui tem exploração de dinheiro, tem exploração de dízimo, tem exploração de influência. Isso é pecado. Insensibilidade, frieza. Dane-se o que o outro está passando. Não doeu aqui. O máximo que nós conseguimos é usar aquela palavra empatia. Estou no mesmo sentimento que você. Jesus disse para a gente ir lá e carregar a carga e morrer junto. Ele falou de compaixão. Compadecer-se é ir lá e morrer junto. Mas a gente acha melhor a empatia. Não, eu estou sentindo o que você está sentindo. Eu até postei uma bandeirinha igual a sua aqui no meu Instagram. A gente tem um jeito bonito de manter o pecado da indiferença, da frieza e da rejeição. Crianças rejeitadas pelos pais, mulheres rejeitadas pelos seus maridos, maridos rejeitados pela esposa, amigos rejeitados por amigos. Mercadejamos e comercializamos o ser humano. Amor à riqueza. Descobri que no nosso mundo nunca vai acabar a pobreza. Nunca vai acabar a pobreza. De onde você tirou isso, Zé? Do Evangelho. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. No mundo em que para eu ter, você tem que deixar de ter, vai ter que ter gente sem. Vai ter que ser gente que se sujeita. Vai ter que ter gente que trabalha com salário escravo. Vai ter que ter gente que entra na fossa para ganhar R$100. Vai ter que gente que desentope o banheiro do meu cocô. E eu pago 50 só. E se você não quiser, tem um cara que faz por 20. Para pôr a mão onde não tenho. Porque afinal de contas eu tenho mais. Então eu te obrigo a não ter menos. Um mundo onde muitos ou poucos têm às custas de muitos. Ofensas, preconceitos. Eu vou parar a lista. Porque senão a gente vai fazer aqui, nós vamos até o fim do ano falando disso aqui. José, não tenha medo de receber Maria. O menino que vai nascer, bota o nome dele de Yahvé é a salvação. Porque ele é a única saída para tirar o povo desse estado de pecado, onde eles se matam e matam uns aos outros. É nesse caldeirão onde as angústias do abandono e do sofrimento são completadas pelo tempero da solidão, porque não tem ninguém com eles. Quando o ser humano descobre que eu não tenho ninguém. Se eu tiver no comércio da humanidade alguma coisa que te interesse, seja o dinheiro, minha influência, poder, meu corpo, sensualidade, uma noite de prazer, sei lá, qualquer coisa que eu tenha que te interesse, eu posso ter você por um tempo. Mas se eu já for bem mastigado, sem gosto e cuspido, eu descobri que nesse mundo a gente não tem nada e ninguém, a não ser que a gente olhe para o menino. Não é um poderoso, não. Não é um influencer digital, também não. Nada contra os que são, nada contra, mas não é. Não é um grande líder religioso, nem é um grande líder político.
nem é um mega sábio da economia ou um prêmio Nobel de sociologia. É um menino. Sabe qual o sinal, Acás? É que a nubente, a menina que ainda vai casar, vai dar à luz um menino. E ele vai arrancar esse povo do pecado, porque o seu problema é pecado. A ausência de Deus, onde os homens decidem por si só o que é o bem e o que é o mal, onde a fonte dos seus desejos faz com que as suas ações sejam excludentes, e dane-se o outro. Nós precisamos ser salvos do pecado. Romanos 7,18, Paulo diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim eu encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, esse corpo morto, afundado no pecado? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. O problema não é um sistema que nos cerca, o problema é o pecado que nos habita em todos. Por isso, quando o anjo falou: José, ele vai salvar o povo do seu pecado, é para dar pulo dessa altura, soltar rojão e falar aleluia. Alguém vai me arrancar desse caos e dessas trevas e me apontar uma saída para o mal que me habita, que está entranhado na minha vida, no meu pensamento, no meu comportamento, na minha cultura, na minha educação, no meu sistema social. Está tudo aqui, é o pecado. Me tira disso, Senhor. Eu estou sozinho. Não. Esse que te salva desse estado é o mesmo que diz: eu sou Emanuel, e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Natal. Nasceu o ser humano que está apontando para a gente de que lado a gente deve andar. É Natal. Se isso acontecer conosco, como será que vai ser a nossa ceia? Com nossos parentes que a gente brigou e não vê mais. Como é que vai ser a nossa vida na mesa, dentro de casa? Como será? O que será que vai acontecer conosco como comunidade, se a gente for gradativamente, porque isso aqui não acontece da noite para o dia. Nós somos salvos por Jesus, Ele habita em nós, a gente continua lutando contra o pecado. Mas se a cada dia, aquilo que Ele disse aos discípulos em João 15:3, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Eu estou pregando para vocês e cada dia vocês estão um pouquinho mais limpos. Eu estou dizendo a palavra para vocês e vocês estão sendo podados. Ele está falando da parábola da videira. Eu estou cortando os ramos que não dão fruto. A minha palavra está tirando aquilo que é ruim e devagarzinho. Vocês estão criando ramos fortes e dando frutos. O que vai acontecer com a gente se a gente amar o Evangelho e amar Cristo? E odiar esse estado de pecado que a gente vive? E esmurrarmos o nosso próprio corpo, como Paulo diz. E no que depender de nós, não sermos subservientes a um sistema pecaminoso que oferece uma solução que não existe nessa terra. Mas exalarmos a virtude do reino de Deus. E a sua lógica celeste, edêmica ou adâmica. Edêmica porque é Éden.
cristã, do Filho de Deus. O que pode acontecer? Isso eu não sei. Eu não posso garantir nada. Mas o que eu posso dizer é que vida de verdade é olhar para o menino que nasceu. É Natal. Deus abençoe nossos casamentos, nossas famílias, nossas relações. Sejam redimidas pelo menino, pelo Evangelho. Que a gente possa morrer todo dia e nascer de novo na imagem dele. Dizendo, Senhor, tem misericórdia porque eu sou um pecador. Mas me ajuda cada dia a ser transformado de glória em glória pelo teu Espírito na imagem do Filho, como Paulo diz aos Coríntios. Não é mudar de religião, não é uma discussão teológica. O problema não é um sistema e nem uma religião, o problema é ontológico, é o ser. Eu preciso ser outra pessoa.